O que é uma Câmara de Vereadores? A Câmara é formada pelo seu corpo de vereadores eleitos e tem como representação a mesa diretora, que é responsável pela condução dos trabalhos parlamentares e administrativos da Casa. A Câmara Municipal de Nova Lima é composta por 10 vereadores eleitos pelo povo em eleição direta. Na República Federativa do Brasil, o poder é atribuído a 3 órgãos independentes: o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Sob a proteção de Deus, em nome do povo novalimense, tendo em vista a existência de quórum legal, declaro aberta essa reunião ordinária. Convido a todos para cantarmos o hino nacional brasileiro. Convido o nosso amigo Ailton Tinha para fazer as considerações sobre o projeto de regularização de edificações. Ex-vereador dessa casa. E, senhor presidente, doutor Fausto Niquim. Com a palavra, vereador Soldado Flávio. Pode ser, o senhor pode falar minoria, não tem problema. Estou brincando, presidente. Só dizer de passagem que Ailton foi um grande vereador e somou muito para essa casa. O povo é porque, quando vai votar, às vezes vota mal mesmo. Obrigado. Eu não falei porque eu tinha certeza que o senhor, né, se viu na época, né, o senhor atuou, né, na época, o senhor era vereador, né, exatamente. Fui vereador com ele e servi junto com o senhor. Pois é, isso aí. Há muitos anos atrás. Solicito ao senhor secretário que faça a lei justificativa de ausência do vereador, senhor José Geraldo Guedes. Nova Lima, 18 de junho de 2019. Dileto presidente e demais edilidade. Receba meus cumprimentos, ocasião em que comunico que, em virtude de mal súbito que se abateu sobre o vereador José Guedes, o mesmo não comparecerá à plenária nesta data. Certo de poder contar com a compreensão de todos, reitero protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Zé Guedes, vereador. Com a palavra, o ex-vereador Ailton Tinha. Não, vou usar aqui. Não, aqui está tranquilo. A gente já fez. Boa noite. Não sei se eu vou conseguir, não. Boa noite a todos. Agradeço pelas palavras dos digníssimos colegas da Casa, né, vereadores, e através da palavra de Fausto e do Flávio. Obrigado. Bom, gente, agora, hoje, tenho o prazer de voltei à casa, nós estamos trabalhando aí, dando assessoria aí aos vereadores, e está em pauta aí o projeto da Lei 1776, de 2019, que institui a regularização de edificações do município de Nova Lima e dá outras providências. A princípio, é o texto da lei, é o que está falando, do artigo 1º, que essa regularização é justamente das obras e construções, áreas edificadas em Nova Lima, que não se adequam às normas específicas da Prefeitura. E, dentro disso, a Prefeitura está criando essa lei para poder regularizar e dar oportunidade para essas pessoas estar de uma forma oficial, regularizando diante a cartório
e diante a própria prefeitura, que é aprovando para poder pegar os baixos-habites e, em seguida, levar em cartório para poder fazer a verbação. Então, existe até a data, essa lei ela vai prevalecer a partir do momento que ela será aprovada. Em 2007 foi aprovado o plano diretor. E dentro desse plano diretor, é a Lei Municipal 2007, de agosto de 2007, o plano diretor ele teria que ter dado essa condição às pessoas de estar regularizando esses imóveis. E não foi dado. E por isso que está criando essa oportunidade agora, dessa forma, através da lei. Diante disso, para as pessoas estar regularizando esse imóvel, elas vão ter que estar pagando algumas taxas, que dentro da lei ela foi estabelecida, que a gente vai, logo em seguida, a gente vai estar acompanhando ali também. E esse artigo 3º também fala do pagamento de taxa, porque fala especificamente das leis do Código de Obra. Porque, além das taxas, essas leis também, pela lei, será cobrada. Então, será cobrada a multa e será cobrada as taxas. Diante disso, as condições são essas. O que afere a regularização é o coeficiente de aproveitamento, que é uma parte mais técnica, que isso incide da taxa de ocupação, que a gente também vai ter um exemplo ali da forma que vai ser calculado para as pessoas, para entenderem melhor da forma que vai ser. E nisso vai ter a questão do afastamento frontal, porque tem lugares que tem que ter o afastamento de 3 metros, ou podem ser alinhados perante as vias públicas, e no caso que a lei, os zoneamentos, onde estão inseridos os imóveis, que estiver exigindo que coloque o afastamento e o imóvel não tiver, aí vai poder regularizar a altura na divisa. Tem lugares também que não pode construir na divisa ou tem a altura determinada. Então, se ultrapassar do que pode, vai ser cobrado também através do cálculo de volume. E as taxas de permeabilidade também serão ocupadas. Os imóveis são todos construídos e, quando naturalmente estiver todo construído, não tem a área de permeabilidade. Então, isso também vai ser cobrado. E o uso não conforme com o zoneamento estabelecido pelo terreno, onde estão localizados ou atender os dispostos do uso permitido com as condicionais, que serão tolerados desde já, comprovado sua existência, da data da entrada em vigor da lei. O artigo 9, gente, já fala da construção de área acima do permitido coeficiente de aproveitamento. O coeficiente de aproveitamento, em linhas, cada zoneamento ele tem um percentual que pode ser construído. E esse percentual, a maior parte deles, seria 60% do terreno. Então, se passar um imóvel de 100 metros, poderia construir 60 metros quadrados. Se passar disso aí a taxa, a prefeitura considera como taxa estourada, e em cima disso vai ser calculado. Isso é a taxa de coeficiente de aproveitamento. Vou deixar uma chave com você aqui, se minha filha jogar coisas assim. E essas multas vão ser cobradas da seguinte forma, essas taxas. 11% dos resultados da multiplicação da área irregular, daquilo que está falando, construído pelo valor do metro quadrado do terreno, em caso de edificação situado. Esses são esses 3 zoneamentos que vai incidir sobre essa taxa de 11%. Todo imóvel é inserido dentro de uma zona, que é da prefeitura. Então, através desse zoneamento que vai ser calculado. Essas 3 zonas aí vai ser 11%. E as demais zonas, que são várias zonas, vai ser cobrado 25% do resultado da multiplicação do valor do metro quadrado de IPTU do imóvel. Então, esse é o cálculo para poder calcular a taxa de ocupação. O coeficiente de aproveitamento, a maior parte é calculado da seguinte forma, é um percentual também. Da mesma forma que é calculado o outro, que é 0,6,
o coeficiente de aproveitamento ele dobra, ele é 1,2. Então, ele pode, uma casa de 2 pavimentos, por exemplo, ela poderá ter uma área construída de 100 metros, por exemplo, que seria 60, poderia construir 120, 60 embaixo e 60 em cima. Automaticamente, se essa taxa for acima disso aí, vai incidir esse valor aí. (50% do resultado da multiplicação da área irregular construído no valor do metro quadrado do terreno para todas as edificações. Além das outras multas, está incidindo um outro percentual de 50%, independente do zoneamento que estiver situado, para inserir essa nova taxa também. O não atendimento aos afastamentos frontal e laterais de fundo será passível de regularização, mediante recolhimento de valor em reais, a ser calculado da seguinte forma. Esses são os afastamentos que falei, os imóveis que deveriam, por zoneamento, ter afastamento lateral, 1,5 m, frontal, 3 metros, dependendo do zoneamento que a exigência é feita dos afastamentos. E da mesma forma, essas 3 zonas é um percentual maior, e as demais zonas que estão inseridas nos outros imóveis é 10% do valor. E esses cálculos ele é feito o comprimento, a altura e o afastamento, que é volume. Seria metro cúbico, que vai ser calculado que aí, através da altura, quanto maior vai ser a taxa. O não atendimento à altura máxima da divisa será passível de regularização, mediante recolhimento do valor em reais a ser calculado da seguinte forma. Quando a infração à altura máxima da divisa resultar no avanço da edificação sobre os afastamentos laterais ou de fundo, o valor será calculado da forma do artigo 10 dessa lei. Quando se tratar de muros divisórios, porque o muro também, ele tem, pelo Código de Obras, ele tem determinada altura máxima de muro. E aqueles muros que normalmente eles fazem se estiver mais alto, ele vai ser calculado também o metro quadrado, que é o comprimento, que vai incidir também uma taxa também. Vai ser calculado da seguinte forma. O valor do metro quadrado do terreno, no caso de edificação, situado nas zonas, essas 3 zonas, é 8%, e nas demais vai ser calculado da seguinte, de 15%. A questão do atendimento de vagas para estacionamento, isso vai incidir mais a questão de prédios, porque, por lei também, dependendo da área do prédio, tem que ter um estacionamento para os veículos. Então, em cima disso, vai ser calculado, se não tiver atendido, o valor do metro quadrado do terreno. Bom, dentro da lei também tem o atendimento da taxa da permeabilidade, que é o Código de Obras, que é 2007. Então, se o imóvel já tiver com essas condições desde do período da lei, ele vai ter que atender as seguintes normas para o pagamento. Aqui eles falam das 3 leis também, que é 11%, se não estiver atendendo a questão da permeabilidade, e 25% da mesma forma, só que nos outros zoneamentos. O uso não conforme com o zoneamento estabelecido pelo terreno, não atendimento aos dispostos para os usos permitidos, condicionante do anexo, isso está diante do plano diretor, né, que é a lei de 2007, além de atender o 4º inciso dessa lei, serão passíveis de regularização mediante o recolhimento também de uma taxa que vai ser calculada da seguinte forma. 100% do resultado da multiplicação da área total construído pelo metro quadrado do terreno para o uso não conforme como zoneamento.
e 100% do resultado da multiplicação da área excedente construído pelo valor do metro quadrado do terreno para os usos permitidos e condicionantes. O zoneamento, a questão, se o imóvel estiver inserido dentro de uma zona que realmente poderia estar somente com essas taxas de ocupação e coeficiente estourado, aí ele vai ter uma multa de 100% de uso de condicionante, ou da mesma forma se estiver em outro zoneamento. Aqui tem um exemplo de um imóvel com várias unidades que vai ser atendido no caso da lei ser aprovada, e pode observar que cada cor ali é uma casa. Então, são vários, tem 1, 2, 3, 4, 5 unidades dentro do mesmo imóvel, e cada uma de um tamanho. Ali é um exemplo que nós vamos simular, inclusive, um cálculo. É o mesmo imóvel, só que mostrando ali uma linha tracejada, que está bem acanhadinha ali, que esse imóvel deveria estar afastado dentro daquela linha tracejada para dentro, laterais, fundo e frente, e ele está todo inserido dentro dos afastamentos, que é passivo também dessa taxa que nós vamos simular. Em cima disso, os dados que foram para fazer o cálculo dessa multa é esse. Ali, 25% é o que está inserido na lei, que fala do percentual, que já foi dito, que daria um valor de 5.088, pelo quantitativo. 50% também que está inserido dentro do que foi falado, daria 10.000. Então, no total, todas as taxas que estavam inseridas dariam um valor de 39.569,18. Ali foram feitas algumas simulações de outros percentuais, só para ter um exemplo. Mas o que está inserido na lei é o verde ali. Este mesmo imóvel, ele está inciso nas multas de acordo com o custo de obras. Ele está inserido nos incisos 15, 16, 17 e 18. E dá o valor da multa de 11.181,27. As multas mais a taxa, esse imóvel daria mais ou menos de multa 50.750,45. Bom, diante, né, do que foi explanado, né, se tiverem alguma dúvida, estou pronto para responder. Eu não sei quem foi. Mas se o senhor quiser, pode ficar à vontade também, vereador. Com a palavra, vereador Soldado Flávio. Só me tira uma dúvida. Como Nova Lima ela foi construída com o pai permitindo que o filho fizesse a casa, que o neto fizesse a casa, então ficou, vamos dizer, ficou os puxadinhos, né? É isso mesmo? Sim. Então, uma pessoa aí que hoje tem uma renda de um salário mínimo, quando você for somar todos os puxadinhos, a casa do filho, do neto, ele não suporta o pagamento. Vai estar gerando 50, 80 mil, 70 mil, é mais ou menos esse caminho? Isso aí. Em cima do que foi colocado aqui, são os valores da multa, pelo conhecimento que eu tenho, né, e a questão do profissionalismo, ainda vai pagar pelo projeto e as taxas de aprovação da prefeitura. Ainda tem os projetos e as taxas de aprovações. Então, significa, então, que se esse projeto for aprovado da forma que ele está, o pobre, mais uma vez, vai se lascar. É só essa dúvida, gente. Aí só, viu, Álvaro? Só esse aperto que fica no coração da gente. Presidente. Com a palavra, vereador Álvaro Azevedo. Se os senhores me permitirem, assim como o Flávio, o presidente, falaram aqui do seu histórico, Otinho, enquanto vereador na casa,
se os outros colegas que são iguais a mim, de primeiro mandato, me permitirem, nós não tivemos a oportunidade de conviver com você, Neltinho, aqui na casa, mas, se Deus permitir, se for da vontade da maioria, que a gente possa ter uma futura oportunidade de conviver. Eu tenho certeza que vai ser muito prazeroso ladear aqui uma cadeira com você no plenário. Otinha, primeiro, parabéns pela sua explanação. Acho que o presidente foi muito feliz em te convidar para apresentar esse trabalho aqui hoje. Como você mesmo disse, pelo seu histórico de atuação profissional, é a área que você entende, que você domina. Então, parabéns, presidente, pelo convite ao Otinha, e parabéns, Otinha, por elucidar aqui o conteúdo desse projeto. Eu quero te fazer uma pergunta, mas antes dessa pergunta, deixar claro aqui que esse projeto é importante para o município, mas não da forma como ele traz os valores de multa, de taxas, o que quer que seja, para a população pagar, porque a gente viu que, se mantiver dessa forma, a iniciativa ela é boa, mas, no final das contas, eu acho que ela não vai se tornar viável, porque os valores estão extremamente elevados. Então, o projeto ele tem que trazer valores reais, compatíveis com a realidade do município, para que, se aprovado, a população tenha condição de, enfim, ser beneficiada por esse texto. Mas a pergunta que eu quero te fazer é se os valores serão cobrados em cima do IPTU do terreno de forma depreciada. Se você puder me falar. A questão dos valores, né, naturalmente, vai ser específico para cada imóvel, né? Nós pegamos exemplo de um. Tem alguns imóveis que vão ser penalizados por algumas taxas menores. Isso aí é lógico que vai acontecer. Mas a questão, acho que tem que ser mais clara na lei, porque não fala. Porque o cálculo do IPTU, ele é feito através de algumas depreciações. Porque existe a tabela da planta de valores, a tabela do metro quadrado, e ali está só mencionando o valor do metro quadrado para efeito IPTU. Mas todo imóvel, através do IPTU, ele tem uma depreciação. Presidente, o senhor me permite, só para completar, não sei se, por curiosidade, esse imóvel que você trouxe de exemplo, esse terreno que você trouxe de exemplo, é de algum bairro específico em Nova Lima? É real realmente essa? É real, é do bairro do Retiro. Do bairro Retiro. É. Ou seja, é uma realidade do bairro Retiro que, se alguém, nesse caso específico, o valor seria de 50 mil. Isso. Para conseguir, vamos dizer, tá kit. Entendi. Por aí. O dia que o Ailton comentou comigo, ele até deu exemplo lá de uma casa de sua família, não foi, Ailton? Falou, Ailton, então você poderia fazer uma exposição em plenário para que todos os vereadores tomassem ciência e a população também. Porque a cobrança é muito em cima da gente, né? Todos cidadãos, aprova, põe o projeto em pauta, vamos votar, aprova e tal. Então, não é fácil, né? Eu acho que hoje está ficando bem claro aqui que não é assim, né? Tenho certeza que a maioria das pessoas que estão pensando, sonhando com essa regularização, a maioria deles não tem condições de pegar esses 50, 70, 80 mil reais para regularizar as suas casas. Então, algum outro vereador gostaria de fazer uso da palavra? Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, vereador Tiago Tito. Primeiro aqui agradecer ao Ailton, né, membro aí do nosso partido, do PSD, qual tive muito orgulho de caminhar em conjunto aí nessas últimas eleições. Como todos sabem aqui, desde o início, né, do meu mandato, eu tenho batalhado para que essa lei seja implementada. Infelizmente, nos primeiros anos aqui, anos de legislatura, ele não andou, e eu encaminhei esse projeto como indicação ao prefeito municipal, ao Vitor, que encaminhou ele novamente para cá. Ao destrinchar mais a lei, discutindo com arquitetos, engenheiros, como o Ailton também, o Léo Fogli e vários outros que me procuraram e também tiveram aqui numa reunião da Comissão de Participação Popular, né? E a gente viu que existia a possibilidade de aperfeiçoamento dessa legislação, até mesmo para ela se tornar mais atraente para o cidadão poder fazer jus à regularização. O que cabe aqui a gente colocar, para deixar muito claro, isso não regulariza terreno, viu, gente? Porque muita gente está achando que vai regularizar terrenos de algumas pessoas. Regulariza as edificações que foram construídas não conforme ao plano diretor.
e a gente já viu aqui algumas possibilidades de melhoria nessa legislação, e a gente vai estar apresentando algumas emendas. Eu sei que o vereador Fausto vai assinar conjunto, o vereador, acho que Silvano também mencionou, o vereador Flávio e o vereador Álvaro. E aí eu aproveito, o vereador Boi também, desculpa, tinha me falado também. Aproveito e convido os demais vereadores também para assinar, quem quiser, porque até foi algumas colocações trazidas pelo próprio Ailton e algumas pelo Léo, pelo arquiteto Léo. Uma delas aqui, que está no artigo 3º, parágrafo 1º, consider-se-á concluída a edificação que apresentar a cobertura completa, com janelas e portas, instalações hidrossanitárias e elétricas também completas e em condições de funcionamento conforme definido no Código de Obras do município. Isso é só um exemplo que eu vou dar aqui. Por exemplo, e é muito comum isso aqui em Nova Lima, a família mora no primeiro andar e está construindo o segundo andar até para deixar para o filho. Se lá tiver a cobertura, a janela, o desenho da janela e da porta, mas não tiver instalada a porta e a janela e as instalações hidrossanitárias, não é passível de regularização por essa lei. Então, isso é uma das coisas que a gente vai aperfeiçoar, deixando aqui somente para edificação que apresentar a cobertura completa. Ou seja, dá mais oportunidades para outros cidadãos que estão em construção também regularizar a sua edificação. E o que foi colocado aqui até pelo vereador Flávio, da questão do caráter social, existe o artigo 7º aqui, ele até abrange uma regularização de caráter social, isentando do pagamento da multa. Só que as unidades imobiliárias situadas dentro daquele lote não pode ultrapassar 30 mil. O que ocorre? Quase ninguém vai ser beneficiada com o caráter social. Foi até o Ailton que trouxe uma simulação do bairro Cruzeiro. A média de construção pelo valor venal, que é claro que é esse valor que a prefeitura vai considerar para auferir as taxas, tem que ser ele, que é esse que está no cadastro imobiliário deles e está na planta de valores do IPTU. A média lá no Cruzeiro, por exemplo, é 15 mil cada unidade. Então, se a pessoa tiver 3 casas dentro do mesmo terreno, dá 45 mil. Ou seja, ela está fora da regularização de caráter social. E a média em Nova Lima é de R$17 mil. Ou seja, então, 2 imóveis dentro do mesmo terreno já não vai abranger a isenção, no caso do caráter social. Isso também é uma das emendas que a gente vai apresentar, né? E além, é claro, de tentar aperfeiçoar essas taxas do jeito que foram colocadas aqui. Mas nada disso, gente, tira a relevância dessa legislação. Ela é extremamente importante para Nova Lima. Ela vai, além, é claro, de dar uma possibilidade de arrecadação ao município, ela vai possibilitar grandes famílias que têm várias unidades no mesmo terreno conseguir financiamentos imobiliários para reforma, ampliação, que hoje não é obtido pela Caixa porque elas não têm a documentação necessária. Então, essa é uma legislação extremamente importante, defendo esse projeto aqui, e, é claro, como a gente teve a oportunidade de ouvir outros atores, a gente vai ter a oportunidade de aperfeiçoar essa legislação. Então, convido os demais vereadores que quiserem assinar em conjunto com a gente a emenda, tá? E, Ailton, parabéns aí pela colocação, por estar atento e por contribuir com a gente aí nessa construção dessas emendas. Muito obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Soldado Flávio. A gente não é técnico no assunto, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para o Ailton, o senhor me permite? Claro. Ailton, o senhor estudou esse projeto todo? Qual o benefício realmente que esse projeto traz para a nossa população? Porque é um projeto que vai atingir o nosso povo carente, né? Qual o benefício que o senhor, enquanto técnico, vê? Bom, gente, eu não tenho dúvida que é uma lei extremamente importante. A prefeitura, por exemplo, vou te dar um exemplo, problema de IPTU. É uma área, né, técnica que deveria estar atualizada e não está. E, através desse projeto, pode estar atualizando o cadastro, que vai aumentar a arrecadação a nível de IPTU. É um fator positivo. Nova Lima
é um município que o centro da cidade, 80% é irregular. Né? Então, que isso aí pode acarretar a questão de negociações ou mesmo de documentação, de inventários, essas coisas, das pessoas não poderem estar fazendo. Então, acho que estaria dando a oportunidade das pessoas também estar regularizando a nível disso. E também o trabalho mais social, né? Porque a gente vê as pessoas que dá necessidade de estar fazendo. Então, eu acho que uma lei extremamente importante. Pela ordem, presidente. Bom, Senhor presidente, só para mim encerrar, eu vi que o Ailton falou que ele é técnico da área, né? E o que a gente pode ver é que se juntar a família, juntar todo mundo, o pai, né? O avô, o neto, o bisneto, né? Todo mundo da família, cada um juntando e chegando a ter 50, 80 mil, aí consegue regularizar. Regularizando, consegue ter um aumento de IPTU, aí a prefeitura tem uma arrecadação boa, né? O povo cada vez mais pobre, numa situação difícil. Então, é o que eu vi na lei, foi que eu consegui ver, foi só que, mais uma vez, né, um projeto de lei entra nesta casa e vai levar o prejuízo para o nosso povo. soldado Flávio, Obrigado. eu acho que fica a dica aí para o prefeito municipal, Vitor Penido, né, fazer as adequações ao projeto, né, de maneira que possamos atender os anseios da população. O que não pode, que nós não podemos permitir aqui nessa casa, mais uma vez, a população sair prejudicada. Tá Parabéns. certo? Pela ordem, É isso aí. presidente. Com a palavra, vereador Wesley Jesus. Eu quero direcionar também ao Ailton, fez uma explanação aqui, que o projeto não contempla aqui as áreas de condomínios, né? E nem das 6 pistas onde tem potencial construtivo. Eu pretendo fazer 2 emendas nesse projeto, aí eu gostaria de, como técnico, ouvir a sua opinião. Como técnico, sei da sua capacidade, né? Já esteve à frente da Secretaria de Planejamento, conhece muito de Nova Lima, todo mundo se socorre do Ailton Totinha para regularizar, em algum momento, algum imóvel. Eu tenho 2 emendas para fazer. Uma seria, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso, uma seria a inclusão dessas áreas, todas as áreas de Nova Lima, inclusive de condomínio, na possibilidade de pagamento. Eles pagando e regularizando o imóvel, mesmo naquelas áreas que têm potencial construtivo. E a segunda emenda era a isenção de todos os moradores que estão na zona de ZEIS. Quem mora na zona de ZEIS? Mingu, Mina d'Água, Galo, Bicalho, Santa Rita, Bela Fama, Nossa Senhora de Fátima, Cruzeiro, se eu estiver errado, você me corrige, você conhece. Zé de Almeida, Chácara, ou seja, a população mais pobre, ela não teria que arcar com o custo. Então, ela receberia uma isenção, ou seja, ZEIS é só a zona de interesse social. Então, nós estaríamos aí, ao mesmo tempo que nós estaríamos isentando todas as pessoas que moram em lugares mais pobres de Nova Lima, nós estaríamos abrindo espaço para que aquelas pessoas que têm mais recursos e queiram regularizar, possam regularizar. Como que você vê essas 2 emendas dentro desse projeto? Bom, eu acho que é perfeito, né? Eu acho que tem que dar a condição, aquilo que eu falei, das pessoas conseguirem resolver. Porque não adianta nós termos a lei, senão ninguém vai fazer. Né? É fato. Porque a gente vê a classe de quem é as pessoas de Nova Lima, da forma das multas que nós calculamos, que realmente ficaria um valor alto. Mas eu acho que quem tem condição, acho que tem que pagar por isso, sim. Eu acho que, principalmente os loteamentos, que apesar que vai ser muito poucas as multas e taxas incididas, por se tratar de imóveis com uma área maior, e a maior parte desses loteamentos, eles vão ter problema maior de afastamento. Então, eles não vão ter muito problema poder estar regularizando em termos de custo. E ainda sobressai a questão da condição financeira, que para eles vai ser o de menos. Então, eu acho que as emendas são imprescindíveis. Obrigado, Ailton. Tudo bem. Agradecendo aí mais uma vez a sua exposição, viu, Ailton Totinha. Obrigado, bigode branco. Muito obrigado mesmo aí. Tá? Tingiu o bigode, tingiu o cabelo. Primeira parte da reunião. A ata da reunião ordinária dia 4 de junho de 2019 foi encaminhada aos gabinetes para conferência. Em discussão, em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 8 votos.
A ata da reunião do dia ordinário, dia 11 de junho de 2019, foi encaminhada aos gabinetes para conferência, em discussão e votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 8 votos. Leitura de correspondência. Solicito ao secretário a leitura de correspondência. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Referência, ofício 187/2019. Senhor presidente, acuso o recebimento do ofício em epígrafe, datado de 25 de maio de 2019 e protocolizado sob o número 000-597-488-10/2019, por meio do qual Vossa Excelência solicitou o envio à Câmara Municipal de cópia integral dos autos do processo de prestação de contas municipal, número 686275, exercício de 2003, para que seja providenciado o julgamento das contas do referido exercício. Atendendo à solicitação supra, segue em anexo cópia integral digitalizada dos referidos autos. Informo ainda que os documentos produzidos pelo Tribunal nos autos do processo 686275, relatórios, pareceres, despachos, ementa, notas taquigráficas, estão disponíveis para consulta no portal TCE-MG, no endereço que segue tce.mg.gov.br/processo. Nesse contexto, esse Ministério Público de Contas requisita a Vossa Excelência o envio, no prazo de 60 dias, a contar da data de recebimento deste ofício, da cópia autenticada da ata contendo o julgamento motivado das referidas contas, bem como a relação nominal dos vereadores presentes, o resultado numérico da votação e a resolução ou decreto legislativo editado, devidamente votado, promulgado e publicado, que exteriorize e com clareza o resultado obtido. Deverá ainda apresentar a comprovação da abertura do contraditório e da ampla defesa ao chefe do Poder Executivo do responsável pelas mencionadas contas. Importante destacar que o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas somente deixará de prevalecer por decisão da maioria qualificada de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, conforme reza o artigo 31, parágrafo 2º da Constituição da República. Ressalte-se ainda que o resultado do julgamento pela Câmara e o ato normativo dele decorrente deverão espelhar a terminologia adotada para a emissão dos pareceres prévios pela Corte de Contas, consoante o disposto no artigo 45 da Lei Complementar Estadual, número 102/2008, qual seja aprovação com ressalva ou rejeição das contas. Registro que, ao encaminhar a documentação requisitada, deverá ser feita referência ao número do processo da prestação de contas municipal, a fim de agilizar a devida juntada aos autos. Informo a Vossa Excelência que a inobservância da presente requisição no prazo fixado implicará a adoção das medidas legais cabíveis relativas à responsabilização pessoal por descumprimento da ordem emanada. Atenciosamente, Elke Andrade de Moura Soares, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Apresentação de proposições. Solicito o senhor secretário, com a palavra, o vereador Silvano Aguiar. Eu acho que seria interessante para todos os vereadores cópia dessa correspondência. O senhor me permite... já foi? Olha... Turma aqui é competente, velho. Competente demais. Apresentação de proposições. Solicito ao senhor secretário a leitura do projeto de lei número 821/2019, autoria do vereador Boi, que dispõe sobre a permissão para embarque e desembarque das pessoas com deficiência física e de mobilidade fora dos pontos regulares de transporte coletivo no município de Nova Lima. O artigo 46 da Lei 13.146/2015 dispõe que o direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida será assegurado em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, por meio de identificação e de eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao seu acesso. É inegável a necessidade de enfrentamento na matéria relativa à mobilidade da pessoa com deficiência, visto que Nova Lima ainda não permite de forma plena que todo cidadão exerça seu direito de ir e vir em função da falta de acessibilidade. A presente proposta legislativa tem por objetivo contribuir para minimizar as barreiras impostas às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida que utilizam o transporte coletivo, principalmente no que tange o embarque e desembarque de passageiros, proporcionando às pessoas, nesta condição, maior autonomia, segurança e conforto na utilização do transporte público. Assim, com base nas razões e nos fundamentos expostos para o presente projeto de lei,
conclamo o apoio dos nobres vereadores desta Casa Legislativa para sua aprovação. Em 16 de maio, senhor vereador Boi. Caminho projeto de lei número 1821/2019, Comissão Legislação e Justiça. Solicito ao senhor secretário a leitura do projeto de lei número 1822/2019, autoria do vereador Silvano Aguiar, que assegura o direito de desembarque entre as paradas obrigatórias, pontos de ônibus, as mulheres e dá outras providências. O presente projeto de lei visa criar um aparato legal às mulheres para que possam ter maior segurança na hora do desembarque dos ônibus, considerando o horário após 22 horas até às 6 horas, vulnerável a atos de violência. Muitas destas mulheres pertencem à categoria da classe trabalhadora que diariamente circulam no município e se veem obrigadas a pegar condução em horários tardios devido ao emprego que ocupam, ficando assim à mercê do machismo, do estupro, do roubo e de várias outras formas de violência. Desta forma, este projeto visa uma redução de danos, evitando uma distância maior do ponto de casa para seu destino geral, ou vice-versa, contribuindo com a segurança pública, preservando a integridade física e o bem-estar de mulheres usuárias do transporte coletivo. Por todo o exposto, conto com o apoio dos nobres vereadores para aprovação da proposta. Em 5 de junho, senhor vereador Silvano Aguiar. Caminho projeto de lei número 1822, Comissão Legislação e Justiça. Solicito ao senhor secretário a leitura do projeto de lei número 1825/2019, autoria do vereador Álvaro Azevedo, que institui o programa Caçamba Social no âmbito do município de Nova Lima e dá outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, submetemos à apreciação desta ilustre Casa Legislativa o presente projeto de lei que visa instituir o programa Caçamba Social. O presente projeto tem como objetivo atender a população carente deste município, que depende quase que exclusivamente dos programas sociais dos governos municipais, estaduais e federais, para manter seu próprio sustento, não restando, portanto, qualquer quantia razoável para custear outras necessidades importantes para manter sua qualidade de vida. O Código de Posturas vigente delibera sobre a forma correta de como o cidadão e o poder público, cada um com sua parcela de responsabilidade, devem manter a higiene das residências e vias públicas do município. Sendo assim, a aprovação desta lei contribui de forma justa e humanitária para que esta parcela da população cumpra estas determinações, pois o cidadão, depois de não ter condições de alugar uma caçamba, promove o acúmulo de lixo dentro de sua própria residência ou despeja o lixo de forma irregular em vias públicas ou em terrenos baldios, transformando esses locais em áreas insalubres, atraindo animais e bichos peçonhentos, além de insetos causadores de doenças transmissíveis como a dengue, chikungunya e a febre amarela. É importante salientar que este projeto de lei não causa qualquer prejuízo às empresas privadas de aluguéis de caçamba estacionárias, pois o projeto destina-se a atender apenas as pessoas carentes, que não têm condições de pagar pelo serviço e áreas reconhecidas como de vulnerabilidade social. Diante do exposto, espero contar com o apoio dos nobres colegas para a aprovação de tão relevante iniciativa para a comunidade novalimense. Em 10 de junho, eu assinei esse projeto de lei. Caminho projeto de lei número 1825/2019, Comissão Legislação e Justiça. Leitura de parecer. Solicito ao senhor secretário a leitura do parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais, referente ao projeto de lei número 1712/2018, autoria do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a desavetar área que menciona, autoriza sua alienação mediante licitação e dá outras providências. Só uma observação esclarecendo que esse projeto está com tramitação com parecer já emitido pela comissão desde dezembro de 2018. A Comissão Legislação e Justiça manifestou pela legalidade e constitucionalidade da proposição. A Comissão de Serviços Públicos Municipais acompanha o parecer da Comissão de Legislação e Justiça por entender que o projeto é benéfico para a população do bairro Jardim Canadá. Nesse sentido, emitimos parecer favorável ao seu prosseguimento. Quanto ao mérito do projeto, a sua análise se dará em momento oportuno em discussão no plenário. É o parecer em 6 de dezembro, assinaram os vereadores Quindo Gás e Alessandro Coxinha. Encaminho o projeto de lei número 17. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Silvano Aguiar. Antes que o senhor encaminhe esse projeto, e como ele está aqui desde o ano passado, eu gostaria de pedir que o senhor consulte o plenário com relação a pedido de dispensa da outra comissão, que é de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas, e que se colocasse esse projeto em votação ainda hoje, nos 2 turnos.
Atendendo a solicitação do vereador Silvano Aguiar, consulta o plenário para a sua solicitação, que esse projeto vai ainda para a primeira e segunda votação hoje. Vereadores, concordam, permaneçam como estão? Eu vou me abster, presidente. Com a palavra, vereador Wesley Jesus. Projeto? Com a palavra, vereador Wesley Jesus. Eu vou pedir vista nesse projeto. No momento oportuno, o senhor pede. Solicita o senhor secretário a leitura do parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais referente ao projeto de lei. Tem que votar. Se vai dispensar ou não. Só Flávio que votou. Você absteve, né? Você absteve. Senhor presidente, eu me abstive por entender que ano retrasado, já que o senhor perguntou, essa rua ela veio em pauta no antigo governo, no ex-governo, o Ministério Público foi contra, abriu a rua, vereadores dessa casa usou a desculpa de que era para fazer a policlínica, obra essa que já estava lá e engenheiros, né? Aqueles engenheiros de plantão inaugurou, e então usaram a policlínica, dizendo que venderia a rua por causa da policlínica. E a voz do corredor não mente. Estão vendendo a rua por causa de outros motivos. E esse outro motivo eu vou esclarecer no momento da votação. Obrigado, presidente. Desculpa ter tomado um pouco de tempo. Em votação, solicitar. Então, o senhor está se abstendo, o senhor não está votando contra, não vai votar contra, não, o senhor vai se abster, é isso? Não, eu falo não, porque o senhor está colocando só Tá, só a coisa. Tá bom, ok. não pedi, tudo bem. A votação Atendendo a solicitação do vereador Silvano Aguiar, para dispensa de que seja encaminhada à Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas, os vereadores concordam, permaneçam como estão. 8 votos. 7 votos e uma abstenção. Não, porque foi um mau entendimento. Ele votou. Eu achei que então você estava colocando no projeto. Ok, então. Aprovado, 8 votos. Solicito ao senhor secretário a leitura do parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais referente ao projeto de lei número 1761/2019, autoria do vereador Wesley Jesus, que dispõe sobre a proteção do patrimônio histórico e cultural do município de Nova Lima por meio do tombamento. A Comissão de Legislação e Justiça manifestou pela legalidade e constitucionalidade da proposição. E a Comissão de Serviços Públicos Municipais acompanha o parecer da Comissão de Legislação e Justiça, emitindo parecer favorável ao seu prosseguimento. Quanto ao mérito do projeto, a sua análise se dará em momento oportuno em discussão do plenário. Em 11 de junho, assinaram os vereadores Boi e Silvano. Caminho projeto de lei número 1761/2018, Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas. Solicito ao senhor secretário a leitura do parecer de Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas, referente ao projeto de lei número 1776/2019, autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a regularização de edificações do município de Nova Lima e da outras providências. A Comissão de Legislação e Justiça manifestou pela legalidade e constitucionalidade da proposição. E quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas nada tem a opor, posicionando-se favoravelmente ao prosseguimento da proposição. Quanto ao mérito do projeto, a sua análise se dará em momento oportuno em discussão do plenário. Em 27 de maio, assinaram os vereadores Zé Guedes e Coxinha. Solicito ao senhor secretário a leitura do parecer da Comissão de Legislação e Justiça, referente ao projeto de lei número 1790/2019, autoria do Poder Executivo, que estabelece diretrizes gerais para a elaboração do orçamento do município para o exercício 2020 e da outras providências. Presidente, esse se o senhor me permitir, eu vou ler ele todo. Pode? Autorizado. A comissão indicada acusa recebimento de ordem da mesa diretora desta casa, projeto de lei de autoria do chefe do Executivo Municipal, que é ancorado nos ditames do artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, na Lei Complementar número 101/2000, na Lei Federal 4.320/64, e ditado mais pelo contido na Portaria número 42, de 14 de abril de 99, faz por encaminhar para análise e emissão de parecer o projeto que insere as diretrizes gerais da elaboração do orçamento programa do município de Nova Lima. O projeto em questão trata da estrutura do futuro orçamento, programa das diretrizes para sua execução. Cuida sinteticamente das alterações anuais de seus planos de trabalho, da legislação tributária e, por fim, seus anexos e complementos tratam dos projetos e planos básicos e estruturais do município. Portanto, tem a comissão por assentimento que o projeto se adequa aos textos de lei citados
e, sob o aspecto legal, não encontram os membros óbices a tramitação regular do presente pleito. Assim, sem maiores delongas, não vimos como impedir seguimento à análise nesta casa da presente proposição, que é de grande valia à formação final do orçamento e programa do município, e desta forma emitem aos membros da comissão parecer favorável ao seu trâmite, convocando os demais pares dessa casa ao seu aprovo final. É o nosso parecer. Em 17 de junho assinaram os vereadores Tiago Tito e Quindo Gás. Caminho o projeto. Senhor presidente, pela palavra, vereador Tiago Tito. Gostaria que você consultasse aí o plenário se poderia fazer nas outras duas comissões de Serviços Públicos e Orçamento Tomada de Contas o parecer conjunto, né? Visto também que essa matéria já está há algum tempo aqui. Atendendo a solicitação do vereador Tiago Tito para que faça parecer conjunto desse projeto. Vereadores concordam, permanecem como estão. Aprovado, 8 votos. Caminho o projeto de lei número 1790/2019, Comissão de Serviços. As comissões. Segunda parte, discussão e votação de projetos. Projeto de lei número 1764/2019, autoria do vereador Coxinha, que institui licenciamento especial para estacionamento de veículo a serviço da Justiça Estadual de Minas Gerais. Em discussão, em segunda e última votação, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 8 votos. Encaminho em projeto de lei número 1764/2019 a sanção. Por deliberação plenária, coloco em votação, em primeira votação, o projeto de lei número 1712/2018. Em discussão. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Wesley Jesus. De vista nesse processo. Concedido vista. Terceira parte, discussão e votação de indicações, moções e requerimentos. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Wesley Jesus. Eu queria marcar a reunião, eu sei que não tem presidência, mas o projeto está comigo, para avaliar o projeto 1765, que é o veto, um veto do prefeito, para segunda-feira, às 10 horas. Quais são os outros vereadores? Boi? Boi e Zé Guedes. E o Boi? Hã? O projeto do veto do Vale Alimentação, do Vale Cultural. Primeiro requerimento, por favor. Tiago Tito, Fausto Nichini e Silvana Aguiar, vereadores que o presente instrumento subscrevem, requerem que, depois de percorridos os trâmites regimentais, esta respeitosa casa encaminhe este requerimento via ofício para a Arquidiocese de Belo Horizonte, destinado ao arcebispo metropolitano Dom Valmor Oliveira de Azevedo, com o intuito de sensibilizá-lo para manter o vigário padre Célio Domingos Xavier à frente da paróquia de Nossa Senhora do Pilar, Centro de Espiritualidade São Tiago Maior. Justificativa. Esta solicitação tem o objetivo de atender aos anseios dos fiéis católicos da paróquia de Nossa Senhora do Pilar. Centenas de fiéis foram surpreendidos pela comunicação repentina da transferência do padre Célio para outra paróquia, antes do período canônico de 6 anos em cada comunidade. Trabalho social e espiritual do padre Célio para com a comunidade Nova Limense é gigantesco. Esse nome da casa. Os horários de missas foram expandidos manhã e tarde, a paróquia passou a ter missas noturnas diárias, as confissões semanais foram implementadas, aumento expressivo de fiéis nas celebrações, pleno funcionamento dos setores da paróquia, São Tiago Maior, São José e Nossa Senhora do Pilar, resgate e cura de pessoas envolvidas com álcool e drogas, participação efetiva dos jovens nas ações da igreja. Cabe também ressaltar a proximidade da novena de Nossa Senhora do Pilar, faltando pouco mais de um mês, sendo esta festa a maior manifestação católica do município de Nova Lima por se tratar da padroeira da cidade. Diante de todo exposto e pelos relevantes serviços prestados à nossa cidade pelo padre Célio, esses vereadores, de forma muito respeitosa, rogam Vossa Excelência Reverendíssima a possibilidade de reconsideração para a manutenção do período canônico do nosso querido vigário Célio Domingos Xavier, à frente da paróquia de Nossa Senhora do Pilar. Em 18 de maio, assinaram os vereadores Fausto, Tiago e Silvano. Senhor presidente. Questão de ordem. A palavra, soldado Flávio. Eu acho que quase todos os vereadores foram procurados nesta casa, né? E acho que quase todos também conhecem o trabalho que o padre faz. Pediria aos nobres vereadores que fosse em nome da casa, se, é lógico, concordarem, né? Ok. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Silvano Guerra. Eu
Com certeza, vereador Flávio, o senhor tem, sim, a aquiescência, pelo menos minha, e acredito que dos outros 2 vereadores também, até porque isso vai dar mais força para esse requerimento, uma vez que é uma representação institucional da Câmara, né? Isso é muito importante. Apesar do nosso requerimento já estar especificando bem aí, né, as questões relacionadas ao vigário, que é pároco da nossa igreja, da principal igreja, né, da igreja que é matriz da nossa cidade. Eu acho que daí emana a necessidade de os vereadores se manifestarem, sim, visto o trabalho e todo o histórico de vida pregressa do padre aqui na cidade de Nova Lima. A gente deixa aí o nosso apelo ao Dom Valmor, para que ele possa repensar, vamos dizer assim, muito embora nós saibamos que é uma coisa difícil, mas, de qualquer maneira, fica aqui o meu manifesto pelo trabalho, por todo o bem que esse padre trouxe para Nova Lima, para a nossa comunidade religiosa, e, por que não dizer, para todos os cidadãos, né? Porque quando um padre ele consegue mudar a cabeça de uma pessoa, ele consegue fazer um fiel entender a importância da religião, a importância, talvez nem da religião, senhor presidente, mas a importância do bem-estar de todos, ele muda a vida de uma comunidade. E eu penso que esse nosso requerimento é, além de tudo, um reconhecimento também ao trabalho prestado pelo pároco aqui na nossa cidade. Se de tudo, com o pedido dos 10 vereadores aqui, ou se alguém não quiser assinar, lógico que a gente vai respeitar, Dom Valmor não entender isso, a gente deixa aí o nosso manifesto de gratidão ao trabalho do padre. Presidente. Senhor presidente. A palavra, vereador Paulo Azevedo. Eu acho que realmente todos nós fomos procurados com essa demanda e, presidente, eu gostaria também, já que já foi decidido pela casa, mas eu também teria solicitado para assinar, porque eu acho que a população católica, principalmente dessa cidade, fica órfã sem a presença do padre Célio. E, presidente, a título de sugestão, além de encaminhar esse requerimento, mas que a casa também encaminhe o vídeo dessa sessão, naturalmente dessa parte que a gente está tratando desse assunto, para que, com as palavras de todos aqui os vereadores, aí sim, Dom Valmor possa ficar ainda mais sensibilizado, que eu acho que ele ouvindo, assistindo o que a gente está trazendo aqui, fica muito mais real do que basicamente um papel demonstrando a vontade aqui da casa. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coxinha. O Álvaro quase pegou, mas, senhor presidente, nós fizemos uma ação aqui há pouco tempo de ir visitar o nosso vereador Tiago Tito. Rapidinho ele saiu lá do leito. Você lembra que bacana, né? Todos os vereadores foram lá te visitar, não foi? Então, estou pedindo aqui, senhor presidente, vamos rogar, nós vamos ter que ir atrás de Dom Valmor. Vamos ver se nós conseguimos marcar uma reunião com o Dom Valmor e ir. Os vereadores que puderem ir lá no Dom Valmor, viu, Álvaro? Você está certo, porque, infelizmente, nós vamos perder nosso padre. Se nós não tomar uma atitude e pedir, senhor presidente, a casa aqui, marcar uma reunião lá com o Dom Valmor e ver a força dos vereadores de Nova Lima para nosso padre Célio continuar aqui na nossa cidade, viu? Eu ainda preciso de construir a capela lá no Oswaldo Barbosa Pena, então eu preciso muito do padre Célio. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, vereador Tiago Tito. Eu acho, o Álvaro deu uma... A gente até pedir desculpa aqui pela falta de educação, eu já falei aqui umas 3 vezes aqui, não desejei boa noite ao público que está aqui nas nossas galerias e ao público da TV Banqueta. Senhor presidente, eu acho que a ideia aqui do Álvaro de pegar essa parte aqui da reunião e encaminhar também como anexo esse requerimento é muito bacana. E eu quero dar uma sugestão, que a gente aqui conhece que quando sai o requerimento da casa, sai em nome dos 10 vereadores, ou de quem está presente. Mas a pessoa que recebe, muitas das vezes, não sabe disso. Então, não vai saber que a casa, todos os que estão aqui presentes, pelo menos que devem se manifestar, é favorável. Então, acho que seria interessante que todos colocassem a assinatura e o nome e encaminhassem esse ofício também, para ele entender. Aqui hoje nós estamos com o quórum de 9 vereadores. Eu tenho certeza que se o vereador Zé Guedes estivesse aqui também, ele iria assinar em conjunto. Então, que aqueles que realmente queiram assinar e concordam que o padre Célio faz um trabalho bacana aqui para a nossa comunidade, que assine, que isso vai dar mais força, e com essa ideia do Álvaro também do vídeo em anexo.
eu quero aqui fazer uma fala de reconhecimento, como católico que sou, pelo trabalho social, evangelizador e, muitas das vezes, de libertação que esse padre tem exercido na comunidade aqui de Nova Lima. É impressionante como ele deu vida a essa paróquia de Nossa Senhora do Pilar. Padre igual a ele, que passou aqui com o maior respeito e sem demérito nenhum que tenha passado antes dele e posterior ao padre João Marcelino, não tinha igual. O padre Célio conseguiu cativar essa comunidade de fé e ainda dar uma vida à utilização dessa paróquia. Ele implementou missa de manhã, ele implementou missa na hora do almoço, então vários servidores aproveitam o intervalo do almoço para ir à missa. Ele implementou missas diárias noturnas, implementou a missa de tarde no sábado, sem contar as missas que já tem no final de semana de noite pela manhã e à tarde também, nos finais de semana. Os relatos de cura e libertação das pessoas que eram usuários de drogas ou faziam uso excessivo do álcool é impressionante. A gente tem visto tantas coisas, tantas mazelas sendo colocadas à frente da Igreja Católica, contra os padres, né? Contra bispos. E aqui nós estamos tendo um exemplo de um padre que tem serviços prestados à comunidade, e a comunidade nos pede, vem cada vereador solicitar que a gente dê um apoio, uma manifestação de apoio, para que ele continue aqui na nossa comunidade. Então, eu quero aqui, com muito respeito, e a gente tem que respeitar a hierarquia da igreja, mas que o Dom Valmor reconsidere essa decisão dele, porque existe a regra dentro da Igreja Católica do período canônico, que são 6 anos para ir ter o rodízio dos padres. E ele completou 4 anos e pouquinho que está aqui com a gente. Nós estamos batendo na porta na festa mais tradicional da nossa cidade, que é a festa da padroeira Nossa Senhora do Pilar. Só isso já bastaria para a gente solicitar ao Dom Valmor, com muita gentileza e com muita humildade, essa reconsideração. Mas o trabalho espiritual que esse Padre Célio tem feito aqui na comunidade, a gente tem que tentar até o último segundo. Então, assim, além de rogar ao Dom Valmor, a gente roga também a Nossa Senhora do Pilar, porque se ela vê que é realmente a vontade dela e do pai dele permanecer aqui, eu tenho certeza que isso vai ser reconsiderado. Caso contrário, fica registrado meu nome aqui, eu não deixaria de passar isso, a minha gratidão ao Padre Célio, por ser um padre autêntico, de posição, mas de muita dedicação ao povo de Nova Lima. Muito obrigado. Senhor presidente, como líder. Com a palavra, vereador Soldado Flávio. Bom, eu vou direto ao assunto, né? O mundo passa por mudança, né? A Igreja Católica também tem que passar por mudança. E uma das mudanças que a Igreja Católica tem que passar é exatamente isso. Às vezes o político fica sem jeito de falar algumas verdades, né? Tira um padre bom, que é o Padre Célio, que faz uma ação social excelente, né? Que leva o povo de volta à Igreja Católica, né? Leva embora e deixa uns padres aí que vão falar a verdade, gente. Deixa uns padres aí que a gente confunde se ele é padre ou se ele é do mundo. Tem que falar a verdade, essas coisas dói. Então, eu acho que uma cidade tem um Padre Célio, um pastor GG da Assembleia, um pastor Valteci, que faz um trabalho excelente na cidade, tem que manter. Pega alguns padres aí nossos aí, que não estão realizando um bom trabalho, não realizam mesmo um bom trabalho, manda para uma cidade menorzinha, pequenininha, e mantém os bons aqui. É só isso. A igreja passa por mudança tão séria que o Papa todos os dias fala sobre isso. Mas parece que o nosso está assim preso ainda. O nosso Dom Valmor ainda ficou preso. Ele fez uma palestra na Faculdade de Sabará, excelente a palestra. Mas quando toca nesse assunto, um padre tem que ficar 6 anos, não, um padre tem que conviver na sua comunidade. Ele tem que participar ali, ó, da ação de cada membro ali da sociedade. Nós temos um padre que mal sai da igreja. Quando ele sai, ele vai para o condomínio, para os almoços, no vizinho da casa de um pobre. Nós temos que ser sinceros. Mantém o padre que é bom,
e dispensa um que não é ruim, está cheio. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. A palavra, vereador Wélio Jesus. Quero fazer coro aqui às palavras que foram ditas. Eu tive a oportunidade de conhecer o Padre Célio mais de perto, um homem que, além de trazer muita fé, é inteligente, sábio e muito culto, soma demais para o povo de Nova Lima. Tenho certeza da dedicação que as pessoas têm a ele e da dedicação que ele tem à Igreja Católica, que, sem sombra de dúvida nenhuma, faz um excelente trabalho, não só no campo espiritual de evangelização, como também no campo social. E eu sou testemunha que o Padre Célio abraçou a campanha da fraternidade desse ano 2019, que fala sobre políticas públicas. Ele abraçou essa campanha e fez da campanha da Igreja Católica uma bandeira, como sempre faz, com toda dedicação. Então, eu faço coro ao pedido aqui, para que Dom Valmor, de fato, venha atender essa solicitação, não só da Câmara, mas da comunidade como um si, porque, de fato, o Padre Célio vai fazer muita falta em Nova Lima com o trabalho que fez nos últimos tempos. Não gosto de ser pessimista, não, mas, geralmente, quando um bispo toma uma decisão dessa, geralmente, ele já avaliou bem todo o quadro de padres, e, certa vez, eu já passei por isso. E, na época, em Mariana, o bispo... Não, mas eu participei de um grupo que nós fomos, exatamente na época, conversar com o bispo para que mantivesse o padre em determinada paróquia. E a resposta que nós ouvimos lá, vamos falar da gratidão que ele, né, de toda a população da cidade, mas ele disse assim para a gente: eu fico muito feliz de estar recebendo vocês aqui hoje, essa comitiva. Isso é um bom sinal, sinal que eu estou tirando um excelente padre de uma comunidade, mas tem uma comunidade que está precisando mais, no caso, hoje, do que Nova Lima. Então, é por isso, saudade Flávio. Mas perdemos o Padre Célio, tá? Que ele já está designado para outra paróquia, né? Então, o que temos aqui mesmo é a nossa gratidão pelo senhor, pelo belo trabalho que o senhor fez aqui, para a família católica de Nova Lima. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Próximo requerimento. Fausto Nichini, vereador que o presente instrumento subscreve, requer que, depois de percorridos os trâmites regimentais, esta respeitosa casa, através de sua mesa diretora, providencie o que se segue. Seja remetida a moção de aplausos ao senhor Fernando Benício, da Zeladoria do Planeta, pelo belo evento intitulado Minas por Minas, realizado em 16 de junho de 2019 no Jardim Canadá, na Praça 4 Elementos, e que teve por objetivo gerar renda aos comerciantes de São Sebastião das Águas Claras. Tal exemplo ressalta os valores do povo mineiro, de modo tal que esta iniciativa deva ser propagada e difundida país afora. Em 18 de junho, assinou o vereador Fausto Nichini. Em discussão, requerimento do vereador, do meu requerimento, do requerimento de Fausto Nichini. Em discussão, em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 8 votos. Próximo requerimento. Kim do Gás, vereador que o presente instrumento subscreve, requer que, depois de percorridos os trâmites regimentais, esta respeitosa casa solicite ao prefeito municipal o seguinte pedido de providências. Desde o início de sua gestão, o prefeito municipal tem se preocupado com a limpeza e a capina das ruas da cidade, o que tem proporcionado à população o sentimento de uma cidade limpa e bem cuidada. Além da limpeza já referida, a administração tem pintado os meios-fios das ruas do centro e principais avenidas da cor branca, facilitando a identificação dos pedestres entre rua e calçada. Neste contexto, solicito que sejam tomadas as providências necessárias para que seja realizada a pintura de todos os meios-fios nos bairros da cidade, pois será um auxílio na segurança de pedestres e motoristas. Solicito ainda que sejam pintados todos os quebra-molas nos bairros, tendo em vista que a sua maioria encontra-se com a pintura apagada e muitos outros até mesmo sem pintar. Em 7 de junho, assinou o vereador Kim do Gás. Presidente. Em discussão, em votação, requerimento do vereador Kim do Gás.
Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 8 votos. Próximo requerimento. Kim do Gás, vereador que o presente instrumento subscreve, requer que, depois de percorridos os trâmites regimentais, esta respeitosa casa solicite ao prefeito municipal o seguinte pedido de providência: que seja construído uma arena multiuso no município, tendo em vista a cidade não possuir nenhum local adequado para a realização de shows de grande porte, eventos culturais, entre outros. Ressalto que a cidade possui o espaço cultural, sendo o mesmo um local ideal para diversas atrações. Nesse contexto, solicito que sejam realizados os investimentos necessários para transformar o espaço cultural em uma grande arena multiuso. Em 10 de junho, assinou o vereador Kim do Gás. Em discussão, requerimento do vereador Kim do Gás. Presidente. Com a palavra, vereador Alvo Azevedo. Assim, agora, de coração, acho que é dúvida aqui. Essa faz jus à solicitação, mas eu entendo que é uma solicitação que assim, vai envolver recursos públicos enormes, né? Porque construir uma arena deve ser um trem caro. Isso não deveria, na verdade, estar através, não sei se de uma emenda, alguma coisa, no orçamento da cidade, que fazer um requerimento solicitando, eu não sei se... Enfim, eu voto com Vossa Excelência por entender que é cabível a solicitação, mas eu não sei se o requerimento seria a melhor forma. É só essa dúvida realmente, tá, vereador? Em discussão, em votação, vereadores concordam. Vereador, com a palavra, vereador tem Kim do outro Gás. nenhum, mas se for bom para a cidade, se for trazer melhoria para a cidade, pode até ser, que nem você disse, numa emenda, seja bem aceito. Como é que é? Você disse que podia ser emenda, se eu não me engano. Ah, tá, perfeito. Beleza? Em discussão, em votação, vereadores concordam com o requerimento Kim do Gás. Permaneça como estão. Aprovado, 8 votos. Próximo requerimento. Moção de pesar. O vereador Alessandro Luiz Bonifácio, que o presente instrumento subscreve, requer que, depois de percorridos os trâmites regimentais, esta respeitosa casa envie moção de pesar para os familiares da senhora Antônia de Lourdes Barbosa, pelo seu falecimento no dia 9 de junho de 2019. Justificativa: senhora Antônia, nascida no dia 19 de novembro de 1944, era moradora do bairro Barra do Céu, mãe de 4 filhos, era um ser incrível que amava o próximo, seja lá quem fosse, era muito religiosa, sempre muito alegre e prestativa, encantava a todos com sua simpatia e bondade. Mulher forte, guerreira, lutou bravamente pela sua vida até o último minuto. A morte da senhora Antônia enluta não somente seus familiares e amigos, mas toda a sociedade que lamenta a perda dessa cidadã do bem, de caráter único. Muito querida pelos familiares, vizinhos e toda a comunidade do bairro Barra do Céu, por sua alegria, simplicidade e carisma. 7. Contar com o apoio dos nobres edis. Para o aprovo, deixa-se o novo vereador Alessandro Coxinha. Em discussão, requerimento do vereador Coxinha. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 8 votos. Próximo requerimento. Boi, vereador que o presente instrumento subscreve, vem respeitosamente requerer que, após ouvido o plenário, seja encaminhado o expediente ao senhor prefeito municipal, solicitando a ele, com o intuito de atender a demanda da população da regional noroeste da cidade de Nova Lima, que seja criado um posto de atendimento no Jardim Canadá para emissão de carteira de trabalho, bem como para alistamento militar, nos bairros Jardim Canadá, Vale do Sol, Macacos, Balneário Água Limpa, Alphaville, Estoril 1 e 2, Morro de Chapéu e Passárgada. Tal pedido se justifica, haja vista o crescente número de empresas que têm levado seus investimentos para esta região, proporcionando um significativo aumento do número de empregos. Sendo assim, vem este vereador, por meio deste requerimento, solicitar a criação de um posto para atender a população local, que atualmente usufrui deste serviço, que é disponibilizado apenas na área central da cidade de Nova Lima, o que muito dificulta por estar a cerca de 40, 50 quilômetros de distância. Com a certeza de que a atual administração vai atender aos anseios da nossa comunidade, certo de contar com os nobres vereadores para o aprovo do requerimento, assinou o vereador Boi. Em discussão, vereador Boi. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 7 votos. Próximo requerimento. Boi, vereador que o presente instrumento subscreve, vem respeitosamente requerer que, após ouvido o plenário, seja encaminhado expediente ao senhor prefeito municipal, solicitando a ele, com o intuito de atender a demanda da população da cidade de Nova Lima, que sejam adotadas medidas de modernização e organização do ossário do cemitério Parque. Há em circulação nas redes sociais um vídeo em que uma pessoa que não se identificou mostrou o ossário do cemitério Parque aberto com uma aparente mistura de ossadas.
é necessário que sejam construídas gavetas para a colocação desses ossos e que sejam devidamente unificados e identificados. O cemitério é espaço urbano que envolve crenças e cultura atrelado ao fenômeno da morte, que paradoxalmente se encontra tão próximo das relações humanas, recebendo corpos e se tornando palco de direitos fundamentais de famílias, principalmente de famílias de desaparecidos. De outro aspecto, os cemitérios são como sítios arqueológicos, podem ser estudados enquanto uma representação do passado, proporcionando a realização dos estudos que embasam, dentre outros aspectos, questionamentos sociais, econômicos e culturais, e de onde o arqueólogo pode retirar o embasamento espacial, no qual corrobora a distribuição e reflete a sociedade que o envolve. A perpetuidade dos ossários se baseia no princípio da justa distribuição dos benefícios e dos ônus derivados da atuação urbanística e atende à função social da propriedade, uma vez que não há no município um banco de dados genéticos. Quanto à família de desaparecidos, os ossários abrigam a materialidade de um possível reencontro, bem como uma forma de preservar o patrimônio cultural e a memória de toda uma sociedade. Com a certeza de que a atual administração vai atender aos anseios da nossa comunidade, certo de contar com os nobres edis para o aprovo do requerimento, senhor vereador Boi. Em discussão, requerimento do vereador Boi, com a palavra o vereador Silvano Guiar. Senhor presidente, eu quero, em primeiro lugar, aqui, cumprimentar o vereador Boi por essa preocupação com as pessoas, né, nossos queridos que já se foram. O Boi, seus requerimentos são sempre muito bem elaborados, muito bem pesquisados, e a gente percebe o cuidado e o respeito que o senhor e, principalmente, a sua equipe tem ao propor esses requerimentos. Então, parabéns aí pelo trabalho, e que a gente espera que a administração, de fato, possa viabilizar essas ações. E uma segunda fala, senhor presidente, eu quero me referir à administração até numa defesa. Esse vídeo, na minha opinião, ele foi muito maldoso, né, porque eles aparentemente arredaram a tampa do ossário e fizeram o vídeo de uma ação ali que ela é antiga. Nova Lima, aquilo ali sempre foi daquele jeito. Então, eu penso que foi desnecessário aquela exposição, inclusive com o sentimento dos familiares de pessoas que ali estão, né? Mas é lógico, é evidente que isso gerou uma comoção. Eu mesmo tive a ação de mandar uma mensagem, né, para a administração, e eles me explicaram essas questões, que esse ossário ele sempre existiu daquela forma, que ele sempre foi fechado, e que, com certeza, e ali fica claro isso, né, alguém foi lá e abriu aquela tampa para fazer aquele vídeo. De toda forma, eu tenho mesmo que deixar aí o meu respeito, a minha consideração, à proposta do vereador Boi, porque realmente não tem nada nesse mundo que não possa ser melhorado, né? E, com toda certeza, aquilo ali pode, sim, ser melhorado dentro das condições do município, dentro das possibilidades que o município tem, e a gente espera que a administração assim o faça. Parabéns, vereador. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, vereador Tiago Tito. Parabenizar Obrigado, também. viu, Silvano? Parabenizar também o vereador Boi. E eu quero parabenizar, Boi, através até também da Valquíria, que eu sei que ela é uma servidora que sempre esteve muito atenta, principalmente nas redes sociais, dos acontecimentos que estavam ocorrendo no dia a dia, e a gente sabe de toda a dedicação que ela tem ao senhor, e o carinho que ela tem ao senhor, e a competência que ela tem no dia a dia da função, e trazendo à tona aquilo que muitas das vezes a sociedade está colocando nas mídias sociais, que já é uma forma, né, de interação junto com o serviço público municipal, né? Então, as pessoas que ficam atentas a esse tipo de informações, que sejam da onde que vem, com o intuito de contribuir nesse parlamento, é muito interessante. Então, cumprimentado por estar atualizado a esse tema aí, e dar meus cumprimentos aqui também à Valquíria. Presidente. Com a palavra, vereador Álvaro Azevedo. Eu quero fazer coro aos vereadores Silvano e Tiago Tito. Eu também vou parabenizar a Valquíria, que assessora que você tem. Cumprimento ao senhor vereador e à sua assessora Valquíria, que hoje, enquanto aqui na função de secretário, sempre lendo os requerimentos, não desfazendo naturalmente nenhum requerimento, tá? Não me levem, não me julguem de forma pejorativa. Mas quando sempre chega na leitura dos requerimentos
do senhor, vereador, eu tenho muito mais zelo em ler, porque sei que foi muito bem feito, elaborado, pesquisado, enfim, foi feito com muito carinho e respeito à população. Então, cumprimento ao senhor, efetivamente, fazendo coro aqui à fala dos meus colegas que me antecederam, e parabéns ao senhor e à sua equipe. Muito obrigado, viu, Álvaro? Obrigado também, viu, Tiago e Coxinha, viu? Muito obrigado. Ô, Boi, eu também não poderia de parabenizá-lo, realmente Sim, dá gosto, né, de ouvir os requerimentos do senhor, Você... e a gente sabe que a Valquíria está ligada diretamente, né, na elaboração desses requerimentos. Obrigado. Acabou o requerimento? Boi, quero te parabenizar também, viu? Continua com a Valquíria lá, assessorando você no gabinete. Não olha outras pessoas, não. Continua com ela, que é muito boa, viu? Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Vereador, Pela ordem, Com a presidente. palavra, acabou vereador Eu tenho um Quinto verbal. Gás. Boi, eu também tenho 2 requerimentos Silvano. verbais. quero Vereador parabenizar Quinto o Gás. senhor. Com pouco tempo que nós conhecemos, mas com esse pouco tempo a gente conhece o coração que o senhor tem, que é grande, muito grande mesmo, que você não olha esforço para ajudar outros vereadores, que nem eu mesmo, várias vezes você já me ajudou. Então, quero agradecer muito a Deus por ter sentado aqui e conhecido o senhor, e parabenizar também a Valquíria, que é essa secretária, essa assessora, uma pessoa de muita competência, que esses requerimentos, tudo que ela faz é com muito carinho para o senhor. E falar, Boi, que eu peço todo dia a Deus que ilumine a sua vida, ilumine seu coração, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que o senhor é. Obrigado a Deus por ter conhecido você. É meu nome, né, Boi. os seus vereadores que gostam de mim. Eu agradeço, e agradeço com o coração. Foi isso que eu aprendi na minha terra, na minha vida pública, ser humilde e humano nesse mundo que a gente anda, que a gente não leva nada para outro mundo, só deixa a lembrança de bem que a gente faz. Quero agradecer a vocês, vereador, o carinho que vocês têm comigo. Meu muito obrigado a todos, viu? Muito obrigado. Primeiro requerimento verbal, vereador Tiago Tito. Silvana Aguiar. Obrigado, senhor presidente. Em votação, requerimento do vereador Boi. Vereadores concordam pela análise da comissão. Aprovado, 8 votos. Senhor presidente, eu quero fazer aqui uma moção de aplauso, e ela vai em conjunto para alguns diretores que foram eleitos nas escolas estaduais na última semana, né, nesse último período agora. E eu penso que é um requerimento, é uma moção de aplauso que a gente manda com muita alegria, por saber as dificuldades que as escolas estaduais estão vivenciando, né? As escolas municipais, elas avançaram de uma forma muito bacana, de uma forma interessante, com respeito à comunidade, com respeito aos as pessoas que futuramente estarão aqui no nosso lugar, né? Mas a gente não pode dizer o mesmo das escolas estaduais. Infelizmente, a gente tem, por questões do Estado e não dos diretores, a gente percebe a dificuldade desses diretores à frente dessas escolas. Então, eu vou pedir moção de aplauso e peço voto dos meus pares aos diretores das escolas estaduais Polivalente, Pedro Dornas, e com referência a esse, a gente percebeu, né, que teve 94% dos votos válidos lá na escola, fazendo justiça ao trabalho que ele vem desenvolvendo durante todo esse tempo lá no Polivalente. Moção de aplausos também ao diretor Wilson, que está deixando a escola, e o Wilson também fez um trabalho notável à frente do Polivalente, né? Eu sou ex-aluno do Polivalente e a gente sabe o quanto aquela escola ali evoluiu com o Wilson à frente dela. E a gente espera que o Pedro Dornas assim também o faça. A Ana Paula, da Escola Josefina Vanderlei, lá de Honório Bicalho. O senhor conhece... Isso aí eu gostaria de assinar com o senhor. O senhor assina, aliás, qualquer vereador que quiser assinar, a gente vai ter o maior prazer em assinar juntos. Mas a Escola Josefina Vanderlei, em Honório Bicalho, a gente sabe os desafios daquela escola. Eu estive lá, as dificuldades que o Estado põe para quem dirige uma escola daquele porte ali. Então, merece o nosso respeito, a Ana Paula.
a Vanessa, que ganhou lá no Denis Vale, e a Glorinha. A Glorinha é do meu partido, de Solidariedade. A gente tem uma alegria muito grande de ter a Glorinha no nosso quadro de filiados, né? E ela vem fazendo lá um trabalho com muita humildade, com muita dificuldade. A Glorinha vem fazendo isso. Teve um dia que ela me pediu uma coisa, eu falei assim: Glorinha, eu não tenho como fazer isso, não. Pediu o alambrado lá e tal, e é realmente muito difícil. Mas ela vem desenvolvendo um trabalho muito bom. E aí a gente deixa aí os nossos cumprimentos aos que, eu acredito que foi só o Wilson que deixou, o resto, os outros, né? O resto fica meio esquisito. Os outros foram reeleitos, e eu peço a moção de aplausos para esses dirigentes escolares. Em discussão, requerimento verbal do vereador Silvano Aguiar. Senhor presidente, o senhor vai assinar junto? Vou assinar com o senhor, gostaria de assinar. Eu queria pedir também ao autor, vereador Silvano, que eu pudesse assinar. A Ana Paula, eu confesso que eu não a conheço pessoalmente, mas sei do trabalho que é feito lá na escola de Bicalho. Mas o Pedro Dornas e a Glorinha já tem há um tempo, né, está sendo reeleita. É uma comunidade muito grande, é uma comunidade escolar muito grande, e ela tem um trabalho e tem um carinho lá dos professores, supervisores e principalmente dos alunos. E o Pedro Dornas é uma liderança na área educacional que se está emergindo aí, né? E vai pegar um legado muito bacana do Wilson, que a gente tem que realmente ressaltar o trabalho que o Wilson fez do resgate à Escola Estadual João Felipe da Rocha, polivalente. E eu não tenho dúvida que o Pedro vai vir com novas ideias, com inovação, e vai evoluir ainda mais diante das dificuldades que as escolas estaduais passam em decorrência de parcelamento de salários dos professores e servidores e de repasses também que estão, né, comprometidos do governo de Estado, o governador Romeu Zema, que vai gostar de privatizar, vender os trem, igual esse governador, viu? Mas passar os recursos para a educação ele não passa de jeito nenhum. E então fazer o cumprimento aí ao Pedro e à Glorinha e à Ana Paula aí, desejando sucesso e muita força, né, diante de tantos desafios, que é manter a educação dos nossos jovens de qualidade. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Silvano Aguiar. o vereador Flávio também se manifestou aqui em assinar junto conosco. Eu também. Então, beleza. Se quiser ir pela casa, aí depende da manifestação dos outros vereadores, mas, por mim, está ótimo. Então, sai pelo nome da casa. Perfeito. Próximo requerimento. Moção de peso. Vereador Silvano Aguiar. Que a administração municipal realize obras para o reparo da rua Augusto Bernardino, no bairro Mina d'Água. Existem no local, senhor presidente, saídas de água que estão se infiltrando no solo, causando futuros problemas, como desmoronamento de terra, né, ou da estrada lá. Para quem conhece esse local, sabe que está ficando uma água correndo direto lá. É água que eu acredito que seja nascente ali. Então, a gente pede que a administração faça os reparos necessários para a melhoria da qualidade daquela rua ali, que faça, inclusive, os reparos no asfalto, porque com a água que está escorrendo lá, o asfalto está deteriorando todo, e, com certeza, a gente vai ter queda daquela rua ali em breve. É o meu requerimento, senhor presidente. Em discussão, requerimento do vereador Silvano Aguiar. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 8 votos. Próximo requerimento, vereador Álvaro Azevedo. Fiquei muito satisfeito com o convite recebido, mas em respeito à população e por coincidir com o horário da sessão plenária, eu não pude me fazer presente. Mas está acontecendo agora, nesse momento, a posse da nova direção do TRE Minas Gerais. Eu gostaria de mandar uma moção de aplausos aos embargadores eleitos, né, presidente Rogério Medeiros, e ao vice-presidente, o amigo Alexandre Vitor de Carvalho, que assumem agora a próxima direção do Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Eu gostaria de assinar com Vossa Excelência, se Vossa Excelência permitir, depois se cortou o cabelo. Perfeitamente assim, quem mais posso também? Com essa vitória? Eu acho que poderia pela sair casa também, casa, lógico. Isso aí é interessante, não? Próximo requerimento. Eu tenho... Meu presidente. Vereador Coxinha, próximo. Que seja solicitado ao Poder Executivo a reforma geral do pós-esportivo das cabeceiras. Eu estive visitando a escola Flora Vanderlei, os meninos esteve aqui no plenário
e me pediram para me ir lá visitar a Escola Flore. E lá é a quadra onde que os meninos da Escola Flore Vanderlei usam para fazer seus, né, educação física. E está abandonado. Então, pedi ao governo, já me atendeu de 3 quadras, no Cruzeiro, no Matadouro e nos Cariocas. Eu fico tão feliz quando eu vejo a quadra dos Cariocas toda reformada, bacana, pedido meu, estava abandonada. Do Matadouro, está ali o Cláudio, que sabe muito bem, que nós somos no prefeito, e graças a Deus. Então, pedi ao prefeito para que escute esse requerimento, pedi Vossas Excelências, que me ajuda nesse requerimento aí, para ver se a próxima quadra agora pode ser o pós-esportivo das Cabeceiras, que é um lugar maravilhoso, né? Eu tive na confraternização do time do Montanhês também, eles me pediram também. Então, esse é o meu requerimento, presidente. Em discussão, requerimento do vereador Coxinha. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Tiago Tito. Eu queria pedir ao autor do requerimento se eu poderia assinar com ele, que foi uma demanda também, principalmente do Ferruglia, né, que treinava lá. Né? Em discussão, requerimento do vereador Coxinha. Vereadores concordam com a Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Wesley Jesus. Eu vou votar com o vereador, mesmo sabendo que a obra vai começar mês que vem. Mas vou votar, bem lembrado. Esse vereador é danado mesmo. Isso é bom. Não, eu não, o Wesley, porque sabe até as obras que vai estar, ué. Mas eu não sei o requerimento, ué. Você está aprendendo com você mesmo. É ordem das quadras lá, vereador. Que isso, eu não tenho isso. É por isso que eu estou aqui meu papel pedindo. Você é um aluno, está aprendendo bem, né? Presidente, pela ordem, queria parabenizar o vereador. Queria parabenizar o vereador Alessandro Coxinha. E semana que vem eu acredito também que no bairro Bela Fama começar a obra. Só que se tiver festa na quadra, nós vamos permitir. Que nem eu falei com o pessoal, se for para fazer obra na quadra, para não deixar fazer festa no meu bairro, fica complicado, porque eles vão achar que sou eu que não quero deixar. Né, vereador? Que infelizmente, coitado do vereador, nisso aí ele foi até castigado, porque tinha um projeto na social da Roberta. Infelizmente, né, pintou a quadra, não está tendo projeto, não está tendo a feira, que já tinha uma vez por mês. Então, se pintar a quadra nossa, se tiver projeto social dentro do bairro Bela Fama, gostaria de pedir ao Poder Executivo que deixasse as pessoas continuar com o projeto social. Com certeza. Ainda bem que você falou bem, suas palavras bem. Poder Executivo, né? Vereador legisla e fiscaliza, né? Vereador presidente, não tem como mandar nem alvará de prefeitura, né? Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, com a palavra, vereador Tiago Tito. Eu acho que a colocação do vereador Kim foi muito pertinente e cabe uma reflexão, né? Enquanto as quadras estavam destruídas, poderia a população utilizar. Quando revitaliza, não pode utilizar mais. Ou inversão de valores que a gente está nela, né? Exatamente revitalizou para a população utilizar, seja ela para a prática esportiva, ou seja para um evento cultural e social. Não é possível que nós estamos invertendo os valores. Então, quando ela está lá deteriorada, o povo pobre, simples, pode usar. Quando ela está pintada bonitinha, aí não pode pisar mais. Só tirou o sapato. Em discussão, o requerimento do vereador Coxinha. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado 8 votos. Queria agradecer a presença aqui do nosso amigo ali, Claudinho, do Depósito. Obrigado aí pela presença. Senhor presidente. Eu tenho a palavra. Requerimento. Você ainda vai ter mais requerimento? Você tem requerimento. Eu tenho uma moção. Estou esperando na fila aqui. Outra seu, né? Próximo requerimento, Tiago Tito. Já acostumei a ser o último, aí não tem problema. Eu queria fazer um requerimento. Primeiro aqui registrar e agradecer a presença do Renato Felipe, do jornal Sempre Nova Lima, que agora saiu do espaço digital e agora também está no veículo impresso também. Mais um veículo de comunicação para a nossa cidade, além da TV Banquete. Cumprimentar o Fred também, que estava aqui, né, que faz com muita maestria isso há algum tempo, e a equipe da TV Banquete. Meu requerimento, eu até gostaria que colocasse no meu requerimento, e ele realmente está sendo de forma verbal, porque eu encontrei com essas moradoras, subindo aqui as escadas, elas são residentes no conjunto habitacional Ivair Palhares. É a Luísa Palumbo, a Odete Oliveira e a Anisete Gomes. Eu já fiz esse requerimento aqui, nós já até emendamos, acho que no primeiro ano, o orçamento, para que se fizesse a recomposição, fizesse a rede de esgoto atrás do conjunto Ivair Palhares,
E hoje e ontem o pessoal está sofrendo lá com esgoto descendo dentro do estacionamento do conjunto habitacional. Então, eu pedi aqui ao Executivo, primeiro, que faça a limpeza, né, faça a desobstrução do esgoto, que não é dentro do conjunto habitacional, é na rua de trás, e que faça a rede, que já está prometida, já, né, já se afirmam aí que vão sair, que já tem até vereador dono da obra sem ela também iniciar, elas já mencionaram também, mas independente quem que seja o pai da obra, que se ela realmente exista essa obra, né, porque a comunidade lá é um conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida, faixa 1, que deu certo, que não tem problema nenhum em comparação a outros conjuntos habitacionais, e está tendo um problema em decorrência de rede de esgoto da rua de trás do conjunto habitacional, que vem afligindo o dia a dia da comunidade, impedindo que as crianças possam utilizar o espaço do estacionamento. Então, pedir ao Executivo que faça a limpeza do local e faça a construção da rede, né, de esgoto lá da comunidade. Em discussão, requerimento, vereador. Pela presidente. Com a palavra, vereador Quino Gás. Queria parabenizar o senhor, vereador. Ontem eles procuraram o meu gabinete e nós fizemos um ofício, foi diretamente lá para o secretário Jorginho, secretário de obra, pedindo que eles entupissem. Parece que tem a rede de esgoto, mas sempre entope, tem umas casas em cima do Ivan Palhares. Isso. Aí queria parabenizar o senhor e falar que o senhor está de parabéns. Assina comigo esse Então, muito Vai obrigado, fazer mês que vereador. vem. Gostaria de assinar com o senhor. Com certeza, assina. Em discussão, requerimento do vereador Tiago Tito. E com a assinatura do Com a vereador assinatura Quino. do vereador Quino Gás. Os vereadores concordam pela nessa comissão. Aprovado 8 votos. Senhor Eu presidente. tenho uma moção. Próximo requerimento, soldado Flávio. Silvânia, só hoje, eu sei que eu sempre fico por último. Bom, senhor presidente, a casa está acostumada a fazer moção de aplauso, de pesar, né? Hoje eu quero fazer uma moção de desagravo ao ministro Sérgio Moro por ter mentido, faltado com a verdade, por ter escondido provas contra o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, onde o mesmo preso sofreu a perda da sua esposa, do seu irmão, do seu neto, e hoje o Ministério Público, semana passada, né, aprova a saída dele, exige as provas do ex-ministro, né? Eu acho que o papel de um juiz na função é exatamente o contrário de tudo que ele fez. Então, a moção é de desagravo a ele e espere que isso chegue na mão dele. Por gentileza. Obrigado. Em discussão, moção de desagravo do vereador Soldado Flávio. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 7 votos. Lula livre. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Silvana Guiar. Senhor presidente, eu quero... Não é requerimento, não. Eu quero falar enquanto líder do Solidariedade, se o senhor me permite. Claro. E é um manifesto... Acabaram os requerimentos? Acabou a reunião. Não, acabou a reunião, não. Calma lá. É uma manifestação muito rápida. Eu quero cumprimentar o Luciano, de Honório Bicalho, que está ali presente na reunião. Cumprimentar a Sandra também, líder comunitário, presidente da Associação Comunitária de Honório Bicalho. E esse cumprimento, senhor presidente, ele é muito em função do trabalho que a gente vem realizando em Honório Bicalho, muito embora a gente saiba que, às vezes, pessoas ligadas ao governo, né, vão lá, a luta que a gente teve, o cara chega lá e anuncia que está sendo feito, mas não tem problema, não. A gente entende isso, a gente entende que a política, mesmo com os que nos acusam de politicagem, ela é feita com politicagem também pelos mesmos que são politiqueiros. E quero dizer para vocês, Sandra e Luciano... Pois é, Sandra e Luciano, Luciano, eu quero te agradecer e dizer que eu entendo a sua luta, que a nossa luta ela não é fácil e a gente só vai vencer lá se a gente tiver de mãos dadas. Isso acontece em Honório Bicalho, isso acontece em Bela Fama, Kim. Eu penso que eu já tenho notícias e rumores de que a obra do Cabamundo está sendo, de certa forma, segurada lá. Se nós não nos dermos as mãos, nós que estamos ali trabalhando há muito tempo, aliás, a população reconhece isso na gente, até pelas pessoas que estavam lá, pouquíssimo número de pessoas que lá estavam. Então, Kim, com todas as dificuldades que nós temos, eu quero te convidar aqui a estar de mãos dadas
para nós trabalhar em prol da nossa comunidade. E todos, qualquer um que quiser pisar lá e dizer que vai ajudar a fazer, se de fato estiver ajudando a fazer mesmo, que é muito bem-vindo. O cara que for para lá e que nos ajudar a fazer é muito bem-vindo. Agora, se fosse para fazer só politicagem, a resposta é aquela que quem viu lá, viu a quantidade de moradores e de populares que lá estavam. Vamos trabalhar aqui, que nós temos futuro. Queria também, presidente, palavra, vereador aqui no Gás. Queria agradecer muito o Tiago Tito, que nós sabemos a importância, quando ele foi secretário, a verba que mandou para o nosso bairro Bela Fama. Tiago, você sabe que sempre vou te agradecer você isso. Hoje, graças a Deus, rede esgoto, rede pluvial, tudo lá tem seu dedo. Nós nunca vamos esquecer disso, tá, amigo? Muito obrigado por você ajudar meu bairro. Não meu bairro, né? O bairro de todos, né? Obrigado, Tiago. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Tiago Tito. Aí, recebendo até de público, e eu já recebi isso algumas vezes do Silvano também, essa colocação, e eu acho que aí, hoje, tanto o Silvano quanto o Kim aqui deram uma demonstração do que é a boa política. E eu acho que vocês dois realmente deveriam unir mesmo, porque, infelizmente, as ações do governo agora estão sendo loteadas, né? Estão passando a ter donos de pessoas que nunca contribuíram para aquele dia a dia ou não conheciam aquele dia a dia. Eu acho que o vereador Álvaro falou isso aqui uma vez, não existe bairro que a gente tenha nota fiscal, que a gente seja dono. Quem é dono daquele bairro é a própria população que ali reside. Nós somos meros instrumentos de representatividade daquela comunidade e da população. Então, que vocês possam unir mesmo e ficar muito atentos da forma dos movimentos políticos que estão sendo feitos, que a luta de vocês, que são de comunidades como a minha, de comunidade carente, a gente sabe quanto é difícil a gente conseguir um benefício para a comunidade onde que a gente reside. Tudo é mais fácil para condomínio, para a Vila da Serra, está fazendo várias intervenções lá no Vila da Serra, está toda sinalizada, todo bonitinho. Aqui no centro da cidade não tem sinalização de quebra-mola, não tem placa, não tem faixa de pedestre, não tem nada. Mas lá no Vila da Serra, anda na Alameda, lá em frente ao Biocó, está tudo bonito, as praças maravilhosas, tudo florido, bonitinho, e aqui dessa forma, com muita peleja e com muita luta. Quero te agradecer pela menção. Eu fiz aquilo que qualquer gestor público, na função que estivesse exercendo, de responsabilidade com o dinheiro, ainda mais com o dinheiro que era da União, que é um dinheiro que o município não ia precisar de gastar imediatamente, foi transferir para esse recurso lá para Bela Fama, que é uma comunidade realmente precisa, né? E a gente sabe da sua luta lá com a comunidade, sabe da luta também do vereador Silvano. Então, realmente, se unam nesse momento, que eu tenho certeza. Quem vota no senhor vai continuar votando no senhor, quem vota no Silvano vai continuar votando no Silvano, e aqueles votos que muitas das vezes eu, o Fausto, o Álvaro, Coxinha, tivemos no bairro de vocês, vão ser direcionados para vocês, por reconhecimento. Mas não deixe as pessoas aproveitarem de estar muito colado com aquele ou com este e aproveitar disso para tirar proveito um ano antes do período eleitoral. Quarta parte, apresentação de oradores inscritos, inexistente. Agradecer a presença da Xuxa. Agradecemos a presença de todos sob a proteção de Deus. Declaro encerrados os trabalhos. Boa noite a todos. É Xuxa.